você deu uma engordadinha, né? Ganhou peso. Nossa, reparou como ela tá velha? Você devia pintar esse cabelo branco, envelhece muito. Nossa, você viu como ela tá gorda, virou um bagulho. A gente ouve muito isso, né? Por que será que as pessoas se sentem tão confortáveis em falar sobre o corpo e a aparência dos outros? E qual é o impacto disso na nossa saúde mental? Eu sou a Dayana Garbim e esse é o Eu Vejo Você. Hoje eu estou recebendo a Natália Vignoli, que é nutricionista e psicanalista com formação em comer intuitivo, mestre em nutrição, membro do grupo Corpo e Cultura e aprimorada em transtornos alimentares pelo Hospital das Clínicas da USP. Natália, muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Admiro muito o seu trabalho, adoro as coisas que você publica no Instagram, estou sempre acompanhando. Obrigada, viu? Obrigada. E também estou com a Gabriela Vargas. Gabriela, obrigada por estar aqui conosco também. Eu que Adoro agradeço. o seu trabalho, o Instagram Corpo Inconsciente. Eu vou deixar as arrobas delas aqui na descrição para você acompanhar o trabalho delas também. A Gabriela, que é psicóloga e psicanalista, mestre em ciências pela Fundação Antônio Prudente e doutoranda em psicologia clínica pela PUC. Também é membro da CEPAM, a Clínica de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia, e fundadora do Corpo Inconsciente. Gabriela e Natália, por que é que as pessoas se sentem tão confortáveis em falar da aparência dos outros, e não só falar, em sempre tentar diminuir, em humilhar, usar a aparência para de alguma forma agredir ou fazer chacota da outra pessoa? Acho que a gente está numa cultura em que ficou normalizado falar mal do outro, do corpo. Acho que acaba sendo uma forma mais fácil, inclusive, da gente lidar com as nossas inseguranças, né, Gabi? Pelo menos ali na psicanálise, o que a gente pensa ali muito é que quando a gente não se sente bem, às vezes diminuir o outro ajuda com que a gente não se sinta tão mal. Eu acho que a gente vive nessa cultura que a Natália falou da mentalidade de dieta. A Luciana Sadi fala muito isso, a fundadora do Corpo e Cultura, e é uma ideia que a Suzy Orbach trouxe, né? E ela é uma psicanalista inglesa, e de que é normalizado. Então a gente está num grupo, qualquer grupo, sempre vem o tema da dieta. É como falar sobre qualquer coisa. Não, eu comecei uma dieta. É um assunto corriqueiro, se tornou parte do dia a dia. E essa mentalidade, ela acaba internalizada em todas as pessoas, de alguma forma. Ninguém se questiona, mas como assim dieta? Por que dieta? Porque é um assunto como falar que foi viajar, que foi ao mercado, que fez qualquer coisa. E isso vai afetando muito a forma como a pessoa se vê desde sempre. Então, desde pequena. Então, crianças que escutam isso desde pequenas, comentários sobre seus corpos, que às vezes olham ali a mãe que vive fazendo dieta. E muitas vezes de forma inconsciente. Às vezes uma mãe que é essa que vive fazendo dieta e a criança cresce vendo isso, e às vezes a mãe vai lá e fala, mas cuidado para não ficar gordinha, olha essa roupa, alguma coisa, algum comentário sobre o corpo dessa criança. Ela não necessariamente está fazendo isso por mal, de forma nenhuma, não está fazendo isso para prejudicar, mas é a forma como ela aprendeu a viver e se olhar, e a lidar com o seu corpo. Então isso acontece com a maioria das pessoas, eu diria, assim, e ninguém se questiona muito até que se adoeça, até que se tenha conscientização, como tu faz aqui nesse trabalho, que é muito bonito, porque as pessoas precisam, é difícil, assim, eu acho que o trabalho que a gente faz é um pouco de nadar, né? De formiguinha, mas nadar contra a maré para conseguir trazer um pouco de conscientização em relação a isso. Né? Existe um termo já que chama Fat Talk. O que é o Fat Talk, Natália? O Fat Talk, ele é a forma depressiva de falar sobre o corpo, tanto nosso quanto de uma outra pessoa, e com a comida, né? Essa mentalidade de dieta. Então, às vezes as pessoas falam, vou fazer gordice, que além de ser um termo pejorativo, beira a gordofobia. Vou comer, vou chutar o balde, vou jacar. Ou falar não suporto o dia do lixo. Dia do lixo. Nosso dia do lixo, para mim, é uma coisa assim que as pessoas falam sem ter a menor noção do que estão falando, né? Porque, você come lixo? Eu acho que é umas coisas que, é um assim, desrespeito, né? É um desrespeito ao alimento, a tudo, a plantinha que está dando o alimento, ao bicho que está dando o alimento, chamar a comida de lixo. E fora que, assim, é aquele tipo de coisa que a gente reproduz
sem pensar direito o que está pensar. falando. Está na modinha, igual o gratiluz, essas modinhas de internet que surgem, tá pago. O Fat Talk também vem ali num sentido que é muito normalizado para elogiar uma mulher, às vezes acaba insultando uma outra mulher, né? Então, imagina, você é mais magra do que ela é mais feia que você. Então, são coisas que não têm sentido, né? E a gente acaba normalizando isso na nossa cultura. Em relação à alimentação, a gente também usa muito desse termo para falar mal da comida, para falar mal de como a gente come, de como a outra pessoa come, do que está certo, do que está errado, e de fato a gente não raciocina mais, né? A gente vai reproduzindo esse comportamento. Não sei se tem várias teorias, né, sobre o Fat Talk, então para você se sentir parte, né, de um grupo, então fica mais, entre aspas, confortável você falar mal sobre o seu corpo, isso já é normalizado entre um grupo de mulheres. Como se isso te protegesse de alguém falar do seu corpo. Você já fala mal, opa, então eu já vou falar que me acho feia ou gorda para que ninguém me diga isso. Algo assim? Sim, e também uma forma de reduzir um pouco o sofrimento, escutar do outro, não, imagina, você tá ótima. Tem a teoria da dissonância cognitiva, então você está inserido numa sociedade onde existe um estereótipo de beleza e por mais que você não considere que o seu corpo é inadequado, por ter toda uma cultura dizendo que isso gera um desconforto, então o que eu acho não está coerente com o que é dito, então eu mudo a forma como eu me julgo. Enfim, tem várias hipóteses, né, sugestões ali de como surgiu esse comportamento, mas de fato ele é muito típico e já tem até escala para mensurar e avaliar esse comportamento. De tanto que faz mal, né? Porque eu acho que a gente escolheu esse tema para conversar, porque obviamente, né, se você mora no planeta Terra, você pode não estar assistindo ao BBB, mas você ouviu falar sobre um participante do Big Brother que comentou sobre o corpo da Yasmin Brunet. E se alguém consegue falar mal do corpo de mulheres que estão absolutamente dentro do padrão, a gente pode imaginar o que todas as outras mulheres sofrem e falam sobre o corpo de todas as mulheres, né? Então, chocou todo mundo os comentários a respeito do corpo de alguém que todo mundo considera uma mulher praticamente perfeita. Só que agora, nas últimas semanas, de novo veio mais comentários de duas mulheres. Foi um homem comentando o corpo de uma mulher. Agora uma mulher disse que o corpo da outra está mole, que ela devia malhar mais. Então todo mundo está comentando sobre o porquê se agride o outro falando do corpo, né? E aí eu escolhi trazer esse tema porque eu acho que, em geral, as pessoas não têm noção de como isso é danoso para a saúde mental das pessoas. Gabriela, pela sua experiência no consultório, né? Quando alguém fala mal do corpo de uma pessoa, isso de fato tem um risco maior para que ela desenvolva uma relação doentia com o corpo e com a alimentação? Com certeza. Isso traz um risco muito grande, obviamente depende. São vários fatores que vão levar alguém a adoecer, a ter um transtorno alimentar, mas de alguma forma pode trazer algum sofrimento em relação ao corpo, em relação à comida. Então, o que a gente escuta, principalmente quando você é pequeno, que é ali que a gente está construindo a nossa personalidade, está construindo um eu, que a pessoa está se diferenciando dos pais, que está descobrindo o que gosta, o que não gosta, e até com essa construção da imagem corporal, que acontece ali na infância, muitas vezes essas palavras colam. Colam é como se desse uma borda para esse corpo. Então, a pessoa fica com aquilo e aquilo altera a forma como ela se vê. Então, chega no consultório, muitas vezes, pessoas com mulheres, principalmente, com distorção de imagem corporal gravíssima, assim, que se olham e dizem, eu não consigo me ver como as pessoas dizem que eu sou. Eu me vejo de um jeito muito ruim, eu me acho enorme, eu me sinto feia, eu tenho vergonha de sair na rua. E quando elas escutam comentários, às vezes positivos de alguma forma, ou algum comentário sobre a aparência delas, elas acham inclusive que é mentira. Que a pessoa está mentindo para agradar. Porque elas não conseguem se ver daquela forma. Eu acho que isso que a Natália falou também tem esse extremo com quem sofre de distorção corporal, por exemplo, que às vezes elas têm medo de se sentir bonitas, medo de se sentir atraentes. E é algo que acontece de forma inconsciente e consciente, que dizem assim, ah, não, mas eu não quero ser daquele jeito. Porque aquele jeito, então são os extremos, né? Então eu me sinto muito mal com o meu corpo, mas eu prefiro me sentir muito mal com o meu corpo
do que ser daquela forma de uma pessoa que se acha linda e maravilhosa. Então elas têm medo de ser daquele outro jeito também. Interessante. Mas por quê? Porque a gente pensa, todo mundo quer ter autoestima, todo mundo quer se sentir linda, não? Acho que não, nem todo mundo, e acho que isso acontece porque se tem medo, e isso que a Natália falou, inclusive, para a mulher, principalmente, né? A Suzy fala muito sobre isso. Quando o nosso valor está ligado à nossa aparência, quando o nosso valor está ligado a ser magra, por exemplo, porque a magreza é um valor na sociedade, só que isso atrai olhares muitas vezes, e às vezes para crianças ali, estão com 10, 11, 12 anos, está descobrindo a sexualidade e elas são invadidas por olhares. É assustador, né? É assustador. E muitas vezes, então, por isso que eu digo que não, talvez inconscientemente, que nem todo mundo quer se sentir bonito, porque é uma proteção. Uma proteção contra essas invasões, uma proteção contra olhares, contra uma hipersexualização ali desde cedo. Sim. Então a gente vai criando formas de se meio proteger. que você se sente feia para se sentir protegida? Sim, em muitos casos, sim. Gente, a mente humana é muito complexa, né? Até você comentou do Big Brother, eu fiquei pensando aqui, né? Porque quando a gente pensa em Fat Talk, existe o Fat Talk, que daí ele é bem característico de mulheres jovens adultas, em relação ao público masculino. Essas falas são mais relacionadas a músculos, definição corporal, e tem o etarismo, né? E eu me lembro que desse comentário falaram, né, que mas o corpo está estranho, acho que é porque ela está mais velha. Sim. Então acho que fez um combo ali de um fat talk com algo ali de um etarismo também. Agora você sabe que eu, de alguma forma, eu gostei da repercussão que o Big Brother causou, porque eu gostei de ver a sociedade estranhando. Eu gostei de ver essa discussão de que não se deve comentar, né? Essa discussão do machismo, de falar que o corpo daquela mulher não serve para mim, né? Eu achei muito bacana essa movimentação, porque uma vez todo mundo falava e ninguém ligava. Era Só normal, que, né? só que tem uma problemática nisso que me incomodou. As pessoas só se incomodaram porque ele falou de um corpo de uma mulher bonita. E se ele tivesse falado do corpo de uma mulher que a sociedade não considera bonita, se ele tivesse falado de uma mulher obesa, será que teria dado toda essa repercussão? Ou aí tudo bem, você pode falar mal do corpo? Talvez não. Não é uma coisa interessante da gente pensar? Infelizmente. Então eu acho que assim, tem muita coisa aí que a gente pode pensar. Então, falar mal de um corpo dito perfeito causa estranhamento. Agora, então a gente tá confortável para falar mal de um corpo que pra gente não tá legal? E aí que tem que entrar. Eu acho que assim, o respeito ao corpo das pessoas é que precisa ser ensinado a todos nós, né? Sim. Eu não comentar. Uma vez eu estava dando uma entrevista sobre o Fat Talk e me questionaram, então seria interessante só elogiar. Eu falei, não. Alguns casos de pacientes com anorexia nervosa, né, que melhoram, então ganham peso, saem, né, da desnutrição. Às vezes, por exemplo, pacientes que estão internados, né, recebem o final de semana para passar com a família e às vezes alguém fala, nossa, você está tão bem, você melhorou, você está com uma cara saudável. Pronto, né? Às vezes esse paciente, essa menina já entende que eu estou gorda. A leitura dela é eu engordei, né? Sim. E aí emagrece, entra num quadro de desnutrição de novo. Ou às vezes uma fala, né, de que você tá bonita, o seu corpo tá bonito, às vezes esbarra também algo sexualizado ou, né, muito invasivo. Então o ideal é que a gente não fale sobre o corpo. Eu acho que as pessoas esquecem que o corpo é algo tão íntimo, né? A imagem corporal é algo tão íntimo da gente e que a gente de fato não deveria comentar. O corpo do outro não devia ser a primeira coisa que as pessoas pensam. Por que a gente não pode olhar para as capacidades, para a inteligência, para as competências, para todas as outras características? Mas não é a sociedade da imagem, né? Mas por que chegamos aqui, Gabriela? Tem alguma explicação? Bom, a gente pode pensar justamente isso. A gente vive numa sociedade da imagem, a sociedade do espetáculo. O Bill Churran, ele fala muito sobre o empreendedorismo de si mesmo, que a gente vive nessa lógica da performance hoje em dia, que tem a ver com a nossa imagem. Então,
até pensando como era no passado, né? A gente olhava lá na televisão, a novela, e era algo muito distante, a gente assistia aquilo passivamente. Hoje, com essa mudança, com a pós-modernidade, as crianças hoje já querem ser youtubers, então já tem aquela ideia de que se você tem um celular, você consegue ser youtuber, influencer e ganhar milhões. E ser bem sucedido com isso. Então tem uma série de imperativos, que é seja rico, seja famoso, seja magro, e tudo isso se atrela a essa performance. E a imagem é uma imagem, existe uma construção ali através da imagem. E, lógico, isso fica atrelado ao valor da pessoa. Então, você estava falando da Yasmin Brunet, eu regulo de idade com ela, e eu me lembro, assim, que, sei lá, a gente lia as revistas da época, Tititi tinha Atrevida, Capricho, era super normalizado, tinha dieta na revista, né, Sim. Natália? Peso e altura. Alturas, medidas da cintura e quadril, eu lembro. Tudo muito relacionado ao peso, ao corpo, à imagem, como fazer a dieta da lua, do sol, não sei o que, para emagrecer. E a gente nem se questionava sobre isso, porque isso era um padrão. Então, eu acredito que existe uma melhora até muito bacana ver que as pessoas hoje questionam de alguma forma. Acho que quem é mais jovenzinho assim já está num outro nível que a gente, que é adulto, não passou, que é dessa conscientização desde pequenos. Acho que tem muito trabalho pela frente ainda, é o que tu falou. Talvez fosse um corpo gordo, não me parece que teria a mesma repercussão, mas existe uma consciência maior em relação a esses comentários, que antes era zero. Então, imagina essa menina, por exemplo, que ela cresceu sendo famosa, sendo filha de uma pessoa famosa. Se a gente... Eu me lembro, quando eu tinha 11, 12 anos, que andava pela rua, buzinavam, e eu ficava super constrangida. Me lembro, o meu primeiro namoradinho, que a irmã dele falou assim, isso me marcou muito. Ela disse... Mas como você vai namorar uma menina gorda? E hoje, olhando, eu não era gorda, só que eu sempre tive corpo. E isso tudo vai nos marcando. Vai marcando cada um. E eu ficava assim, nossa, comecei a achar que não achava até então que tinha um problema ali comigo. Então tudo isso vai nos invadindo. Agora imagina uma pessoa famosa que não tem ainda proteção, que está ali em construção. É muito complexo. A Yasmin também trouxe no BBB uma questão com transtornos alimentares, né? Ela comentou em algum vídeo que já teve questões alimentares e que estava se sentindo compulsiva, descontrolada dentro da casa. A própria Vanessa Camargo já falou publicamente que enfrentou transtornos alimentares, né? Muitas famosas já contaram publicamente. E estou bastante impressionada com a movimentação que está tendo agora pela aceitação do corpo. Por exemplo, a Paola Oliveira, que é uma atriz exuberante, toda hora vai alguém lá xingar que ela tá gorda, que ela engordou. As pessoas têm um prazer de atacar ela, né? E eu queria entender esse funcionamento psíquico, se vocês puderem me ajudar. Por que sentir prazer em falar mal do corpo da Paola, em falar mal do corpo da Yasmin? É da sua própria insatisfação que você deposita no outro, como você estava falando no começo do vídeo? Deve ter alguma projeção ali, né? Não é possível. E tá cada vez mais cedo, eu não sei, assim, eu acho que a gente tá caminhando, mas a minha filha com 4, 5 anos falou, minha amiguinha falou que eu não vou dar cambalhota para trás porque eu sou gordinha. E aí eu falei, meu Deus, ela falou, preciso fazer uma dieta. Eu falei, não, vem cá. E aí que dessa vez a mídia social foi boa, né? Porque eu fui pegando diversas referências, diversas pessoas fazendo yoga, pilates, com corpos de diversos tipos e tamanhos. Eu falei, olha aqui, Lelê, né? Ela falou, ai, que legal. E ajudou, mas, poxa, imagino que seja uma projeção, né? Deve ter ali algo de atacar ao outro, algo que eu não consigo ter, né? Ou me gera raiva, enfim. O que você acha, Davi? Sim, eu acredito que tem uma projeção também e que tem o plus da rede social, que a pessoa está protegida por uma tela. De certa forma, as pessoas conseguem liberar ali muita coisa que fica protegida pela cultura, que a gente segura. Então tem isso, a gente vive numa sociedade em que a gente tem que obedecer certas leis, certas regras sociais, uma educação que a gente espera que as pessoas tenham umas com as outras, mas é como se liberasse algo da agressividade e ali as pessoas pudessem depositar algo seu e também a agressividade.
E a gente vê isso em diversas instâncias, né? Basta a gente ler uma postagem do Instagram, alguma coisa polêmica, ou isso, a Paola Oliveira, que é uma mulher linda, maravilhosa, super corajosa de falar sobre esse tema, de se expor. Eu vi um vídeo dela esses dias, ela mostrando uma foto que fizeram dela com Photoshop e a foto normal. Então, olha que coisa Ela bacana. sempre fala que todo mundo corrige o corpo dela. Mesmo ela não pedindo, toda vez que ela sai na capa de uma revista, diminuíram o braço, afinaram a perna, tiraram a celulite. Já é pré-concebido que você tem que arrumar o corpo de uma mulher para botar na capa de uma revista. Mas é um corpo que se espera que não existe, né? Um corpo ideal, perfeito, que não existe. Nenhuma pessoa tem esse corpo. Você sabe que, falando isso, eu me lembrei agora, eu estava de férias agora em janeiro e a gente estava na piscina e eu falei pro meu marido, repara, não tem nenhuma mulher nesta piscina com um corpo de Instagram. Não tem nenhuma mulher aqui sem celulite, ou com a barriga de tanquinho, ou com aquele percentual de gordura, nenhuma. Você tinha ali famílias, né? Era um negócio de criança, cheio de criança, mãe correndo atrás das crianças, tinha ali corpos muito mais parecidos com quem tem filho, estria na barriga, barriga de envelope, a bunda mole, o meu corpo. Eu via o meu corpo ali. Eu falava, cadê o corpo do Instagram? Que quando eu abro a minha lupinha só tem aquele corpo. Então, assim, às vezes eu fico com a impressão que o corpo do Instagram só existe no Instagram. Porque na vida real, nas minhas amigas, nas minhas conversas, eu não conheço nenhuma mulher com aquele corpo perfeito daquele jeito. E às vezes o corpo que se aproxima, né, desse corpo perfeito é um corpo que precisa de um investimento que eu não sei se é compatível, né? Pelo menos com a realidade da maior parte das mulheres que eu conheço, que é pesar comida e malhar. Pelo amor de Deus. Fora o investimento econômico em procedimentos estéticos. Tem uma coisa que precisa ser dita aqui, que eu não sei se você que está me assistindo sabe. Existem mulheres que gastam 30, 40 mil reais por mês no dermatologista, fazendo procedimentos para não ter celulite, para queimar a gordura, que fazem uma lipo por ano, custa dinheiro o tal do corpo perfeito também. E são coisas que a gente, dinheiro, tempo, investimento físico e emocional. Porque às vezes a gente lugar, não se dá né? a culpa e a gente não se dá conta, né, Natália? Acho que vai sequestrando a mulher, né, das diversas atividades que ela tem. Existe uma grande confusão entre exagero, né? Você repetir um prato de macarrão um dia, você comer entrada, prato principal e sobremesa. Tem gente que diz que teve um episódio de compulsão, ou porque comeu 3 pedaços de pizza. Eu, quando estava doente, eu achava. Eu sempre dizia para minha psicóloga, nossa, eu tive compulsão, eu comi até explodir. Ela dizia, mas quanto você comeu? Eu dizia, 2 pratos de macarrão. Porque na minha obsessão de comer 600 calorias por dia, comer 2 pratos de macarrão era um episódio de compulsão. Na minha dor, no meu sofrimento, na minha sensação. Né? E eu sei que isso já está sendo discutido também, né? O conceito de compulsão alimentar conforme o tanto de sofrimento que isso traz para a pessoa, né? Da compulsão você tem ali, né? Você vai dando alguns checks, né? Nos critérios. Então, algumas vezes na semana, uma quantidade maior do que o usual, que gera culpa, sofrimento. Mas hoje, a questão da quantidade não é que não se leva em consideração, mas tem se levado muito em consideração a questão subjetiva. Né? Então, às vezes se come um prato de macarrão com tanta culpa, com tanto sofrimento, tão rápido, que por mais que não faça o X, né, em todo o critério diagnóstico, na escuta clínica a gente pode, né, escutar de uma outra forma. Sim. É claro que também não sei se a gente precisa chegar e falar, olha, você tem compulsão, você não. Que é isso que eu acho que é muito, e que eu gosto da psicanálise e do que eu trabalho muito com a Gabi, né, tem algo que é do sujeito. Sim, isso é importante, né, no trabalho. A gente olha, obviamente, a gente estuda, entende ali os critérios diagnósticos, até para ser um norteador do nosso trabalho com aquela pessoa. Sim, mas a subjetividade mas a gente escuta a pessoa, escuta a subjetividade. Então, tu falou no teu caso, às vezes comer 2 pratos ali de macarrão trazia um sofrimento enorme. E é para isso que a gente olha, óbvio, norteado, pensando se é um sofrimento, se é um transtorno alimentar, ou pode ser um sofrimento que tenha relação ali com a comida, mas que de qualquer forma traz um prejuízo para a pessoa, né? Isso que é importante. Eu acho que a mensagem que fica com esse vídeo é que
Você não precisa esperar um diagnóstico, você não precisa esperar um nome para sua dor, né? Se você tem uma relação insustentável com o seu corpo, com a sua imagem corporal, com a sua alimentação, você precisa buscar ajuda. Eu costumo dizer para as pessoas assim, não é normal você viver aprisionada no que você vai comer, contando cada caloria, pesando cada grama, morrendo de remorso por comer um doce. E eu falo de coração, porque eu vivia assim e eu sei a alegria que é não viver assim. Né? Então, assim, que as pessoas possam saber que, por mais que a sociedade te diga que é normal viver em dieta e essa loucura que a gente está vivendo e procedimentos estéticos e todo mundo doido, não é. Né? Não precisa, a relação com a comida pode ser mais leve, você pode gostar do seu corpo da forma que ele é. É muito doido o que a gente está vivendo. Eu estou muito preocupada com esse movimento de procedimentos estéticos, Natália. Como é que está a realidade nos consultórios? As pessoas estão pirando nisso, né? Estão, fazem, acho que, e vai disso para pior, né? Tem feito, assim, desde plásticas até procedimentos menos invasivos. Seria uma forma, às vezes, e muito entre aspas, mais fácil, né? De se conquistar ali um corpo mais próximo do ideal, com menos esforço, diremos assim. E eu acho que é importante que a gente também consiga trabalhar isso, né? Porque, querendo ou não, a mulher é um alvo fácil para esses procedimentos. Vão se criando problemas para se vender soluções, né? E aí fica todo mundo pasteurizado. Nossa, agora que você falou isso, criando problemas, eu tô freaking out, assim, com o negócio de cirurgia íntima. Agora tem padrão de beleza para vagina também. Ai, gente. Não é possível que a gente está vivendo isso. Não é possível que agora tenha um padrão de como tem que ser os lábios e o que está acontecendo com o mundo? Eu quero sair. E assim, eu comecei esse canal do YouTube em 2016. Eu já achava que estava todo mundo pirado. E tu viu várias transições. Muito pior, eu acho que está muito pior. Mas é o que a gente estava falando, né? Que o quanto tem a questão dos transtornos alimentares que cresce e a gente até tem dificuldade em ter dados concretos de pesquisa, né? Porque muitas vezes as pessoas acabam não sendo diagnosticadas, é difícil, mas hoje o Brasil está em um dos primeiros lugares no topo de procedimentos estéticos cirúrgicos e não cirúrgicos. E acho que a gente precisa pensar sobre isso, a gente ainda não sabe dizer muito bem o que acontece, dá pra gente pensar, mas é um fato muito aterrorizante porque cada vez mais as pessoas fazem procedimentos e eu sempre falo isso, eu não sou contra procedimentos estéticos, eu olho o sujeito, então eu escuto uma pessoa, eu quero escutar o que aquele procedimento diz para ela, se ela tem um sofrimento, se ela tem um desejo, se é algo que ela vai se sentir melhor de alguma forma, se é pensado, tudo bem. Agora, o problema é a forma como é feito, muito banalizado. Então, cada vez meninas mais jovens fazendo todo tipo de procedimento, excesso de procedimentos com profissionais ali que muitas vezes não são qualificados para realizar os procedimentos. Quanta coisa está dando errado, né? Que Nossa, a gente está vendo, a pessoa está necrosando o lábio, é um horror, difícil, né? Muito difícil. E eu acho que também, assim como emagrecimento, né? Tem gente que quer emagrecer. Como é que a gente escuta isso? Né? Como é que a gente vai trabalhar esse desejo? Quer fazer botox? Como é que isso vai ser trabalhado? Porque senão também cai no outro lado de que não pode. Isso é um problema. Não pode querer nada. Sim. Pode. Sim, mas como que a gente vai falar sobre isso e conversar sobre isso? Falando em escuta, eu queria trazer uma coisa para vocês aqui. Eu recebo muitas mensagens, e-mails, pessoas que leem os meus livros, que assistem os vídeos. E tem uma coisa que muitas mulheres escrevem, que é: eu sinto nojo do meu corpo, sinto nojo da minha aparência, sinto nojo quando me olho no espelho. Eu queria que a gente pudesse entender do que a gente está falando, Natália. O que uma mulher quer dizer quando ela fala que sente nojo do próprio corpo? Ou por que a gente chega ao ponto de sentir nojo da própria imagem? Acho que tem a questão, né, da imagem não corresponder, mas certamente isso é uma primeira camada, né? Na verdade, é alguma outra coisa que está por trás. Acho que esse é um exemplo muito, muito grande, né, de como o sintoma ele vai aparecendo no corpo, na comida, e a gente precisa de um trabalho multidisciplinar porque ela não está falando do corpo. Né? Acho que ela está falando de outros significados que estão aí por trás. Né? Uma vez eu até falei, né, que tem no Instagram, eu escrevi sobre uma frase que é muito característica, que as pessoas falam: me sinto gorda.
Falou, não, gorda não é sentimento. Né? Isso seria ali a primeira coisa para rebater. E saindo, né, não falando sobre as questões de gordofobia ou não, eu falei, mas e se fosse? O que essa pessoa está querendo dizer? E talvez esteja ali toda não só uma questão de gordofobia estrutural, mas o que ela está atrelando a esse corpo? Penso que não dá pra gente generalizar. Talvez o nojo para cada pessoa diga de algo muito pessoal e que a gente precisa escutar. Mas com certeza é uma pessoa que está em um sofrimento muito grande com ela mesma. E enquanto a Natália falava antes, eu fiquei pensando também dessa obrigação, de certa forma, que vem de se amar. Então, o quanto que isso também se torna lá do que a gente vinha falando no começo, do 8 ou 80. Vai ter um vídeo só sobre isso no canal, viu? Olha, muito bom. É super necessário, porque daí as pessoas começam a se cobrar do outro lado. Né? Então, tem isso. Ou a pessoa tem nojo de si, se odeia, ou ela se sente péssima porque ela não consegue se amar. Você e quem sabe se ama, que né? eu vivo um pouco esse dilema, assim, porque olha que coisa curiosa. Eu hoje digo e sinto que amo o meu corpo porque eu tenho um amor pelo meu corpo, não pela imagem dele, eu não amo a imagem do meu corpo, eu amo o meu corpo físico, eu amo o corpo que gerou a minha filha, que alimentou a minha filha, o corpo que me fez a Dayana a mulher que eu sou hoje. Isso, eu amo este corpo que me carrega, que me traz até aqui, mas eu não amo a imagem dele. Eu mentiria para você se eu dissesse que eu não me acho mais bonita quando eu pesava 15 quilos a menos. Eu me achava mais bonita. Eu gostaria de pesar menos, mas eu sei que não é possível para mim sendo mentalmente saudável. Então eu desisti daquele corpo, mas eu mentiria para vocês. Às vezes eu penso, eu podia fazer uma plástica na barriga, porque a minha barriga depois da gestação ficou bem diferente. O corpo da gente muda. Eu sinto vontade de fazer uma plástica. Não sei se eu não vou fazer um dia, não vou ficar de hipocrisia aqui. Mas hoje eu penso, mas será que eu quero? Mas será que esta barriga não conta a história da minha filha? Então, assim, eu tô vivendo um momento de muita dúvida, sabe? E sempre repensando assim, não, mas se eu escrever um livro que se chama Fazendo as Pazes com o Corpo, eu não posso desejar mudar nada do meu corpo. E aí claro que eu posso, porque são coisas diferentes. Então, assim, eu sempre falo aqui nos vídeos, amar o corpo não é necessariamente amar uma imagem corporal. É amar o seu veículo de vida. E você também não precisa amar 100% tudo. Sabendo que tem dias que a gente também olha não pra ama gente, nada. não gosta, não ama, sente raiva, quer trocar alguma coisa. Acho que até isso que tu fala de, mas antes era de um jeito, mas será que eu posso fazer? Isso é uma consciência, é um equilíbrio até de pensar, tudo bem, talvez eu não goste daqui a um tempo, talvez eu queira fazer. Isso não invalida toda a tua construção, isso não invalida tudo que tu passou, porque não destrói todo o caminho percorrido até aqui. Mas sabe o que me ocorria às vezes? Será que o desejo de emagrecer significa que eu voltei a ter transtorno alimentar? Porque a pessoa fica com medo. E isso é um tema de terapia. Sim, e precisa ficar atento. Às vezes às vezes não. Às vezes começa, o trabalho não é feito, né, com cuidado e tem uma recidiva. Então precisa ter uma atenção. E você falou da questão da aceitação corporal, né? Que bom, que alívio que é a gente poder desgostar de algumas partes, gostar de outras partes. Acho que é isso, a gente tem faltas, né? Sim. E é um alívio poder gostar de algumas coisas, não gostar de outras, querer mudar, mas eu acho que é isso, né? Sempre individualmente avaliando. Eu acho que um aprendizado muito bonito que eu tive na minha vida é que não existe sujeito sem angústia. Né? Nos meus cursos de psicanálise, eu não sei quem é o autor dessa frase, eu não sei se existe um autor para essa frase, mas o que eu pude entender é que não existe pessoa sem angústia, não existe ser humano sem insatisfação. E isso foi muito libertador na minha vida. Porque isso serve para tudo. Serve para a aceitação das dores que a vida nos impõe, para o corpo, para a comida, para as tragédias da vida, serve para tudo, né, Gabriela? Não existe sujeito sem falta. Isso. E existe uma diferença que a gente pode pensar a partir dos transtornos alimentares, dos sofrimentos com o corpo, que a gente não vai nunca preencher totalmente essa falta. Quando a gente começa a ir para a vida, né, a entender isso, então você estava falando até da maternidade, é isso, do investimento, né?
Hoje, o meu objetivo de 2024 é fazer exercício físico. Eu tenho uma filha de 1 ano e meio. Não Você tem como ir preencher, mas não tem como preencher tudo. É isso, porque durante um tempo eu fiquei cuidando da minha filha, fiquei trabalhando. Então agora talvez eu consiga. Não estou satisfeita por isso, não estou 100% satisfeita. Não, mas a gente tem limite, é isso. O ser humano, existem limitações pra gente enquanto humanos. Isso gera faltas que a gente fica a vida inteira tentando colocar algo ali, suprir, descobrir novos movimentos. Mas qual é a diferença entre o adoecimento e lidar com as faltas de uma maneira mais saudável? É que no adoecimento a gente pensa, por exemplo, se eu tiver o corpo X, com tantos quilos, ou o corpo como o da fulana de tal, aí eu vou ser feliz, supriu minha falta para sempre. E o que acontece? A pessoa chega lá e aí ela se depara com outra falta. Ela pensa, nossa, mas não era aqui que estava a felicidade? E aí ela se deprime, e aí ela você tá adoece. Contando a minha vida, isso daí. E quando a gente aprende a lidar de outra forma, assim. E até o que tu tá falando em relação aos teus conflitos de hoje. Tem falta, mas tem falta, só que não é uma falta que te adoece, é uma falta que tu pensa, pode ser que eu faça de um jeito, pode ser que eu faça de outro. Eu lamento muito que muitas mulheres vivem aprisionadas nessa dor que tirou tantos anos da minha vida. E eu acho que por isso que eu faço esse trabalho, porque eu gostaria tanto que a gente pudesse pensar sobre isso, entender que tem tratamento. E para voltar ao início desse vídeo, entender que o Fat Talk, que falar do corpo dos outros e da alimentação dos outros, adoece. Adoece todo mundo. E a última pergunta que eu queria te fazer, Natália, pode adoecer as nossas crianças, né? Sim. Isso é muito... Uma criança que cresce numa casa em que só se fala de corpo e comida, infelizmente tem uma chance enorme de adoecer com isso, né? Sim. Até na minha pesquisa, né, dos estudos que tem, tanto participar ativamente quanto escutar, tem ali um efeito devastador, né? Isso aumenta risco para transtorno alimentar, piora de imagem corporal, sintomas depressivos, ansiosos. Gabriela, obrigada. Eu queria colocar esses minutos finais para você deixar uma mensagem final para quem está nos acompanhando. Queria te agradecer primeiro, Dayana, pelo convite e dizer que não importa se você se enquadra ou não nos critérios diagnósticos de um transtorno alimentar necessariamente, mas se tem algum tipo de sofrimento, procura ajuda. Procura ajuda para ter um espaço seguro para poder falar sobre isso. Existem profissionais qualificados para atender essas demandas relacionadas ao corpo e à comida. Existem espaços em que se pode construir uma relação diferente. E isso é o que a gente estava falando, traz vida. Isso traz liberdade para a gente poder viver de outra forma, não viver aprisionado e construir uma relação melhor e com mais qualidade de vida, né? Então esse é o meu recado, procure ajuda se tiver difícil, se você notar ao longo desse vídeo que você tem algum tipo de sofrimento com o corpo ou com a comida. Obrigada, Gabriela. Natália, sua mensagem final. Também queria agradecer, eu te admiro muito, sou que fã amor, do canal, obrigada. Recomendo para todos os meus pacientes. Acho que faço das palavras da Gabi as minhas, né? Então não importa se tem um critério diagnóstico, não tenho, fale sobre a sua dor, né? Acho que é importante que as pessoas possam falar, elas possam ser acolhidas e poder ter vida, né? Voltar, colocar um maiô, não, enfim, mas que elas possam aí viver mais leves, né? Eu falo que o meu sonho é que as mulheres possam se sentir confortáveis no próprio corpo. Sim. Não se trata de achar bonito ou feio, gordo ou magro. Se trata de ser confortável, aproveitando a sua vida com o corpo que você tem, né? Esse é o meu sonho, assim, isso mudou a minha vida. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, a gente fez com muito carinho. Compartilha, deixa o seu comentário. Comenta aqui qual parte você mais gostou, o que tocou você. Se você tem alguma pergunta que aí eu peço pra Gabi e pra Natália responder, conta pra gente. Um beijo enorme e até a semana que vem.